Boa noite, amados irmãos. Jesus é nosso rei? Rei. Quantos aqui têm a noção do que é um rei? Para nós é um pouco difícil, né? Porque vivemos numa democracia, não temos até potências no mundo hoje, onde um rei reine absolutamente. Então, para nós hoje é um pouco difícil a gente entender o que é um rei. Podemos imaginar algumas coisas a respeito do rei, pelo que a história nos conta. Mas eu vou dar aqui umas definições para que os irmãos possam acompanhar esta mensagem. Rei é o soberano que rege ou governa um estado monárquico. O que é um soberano? Aquele que detém poder ou autoridade suprema sem restrição. O que é um súdito? Porque para um rei, um reino, tem que existir um súdito. O súdito é o homem submetido à vontade do soberano. Nós podemos abrir em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 22. Não se assuste, porque não iremos ler todo esse capítulo, porque iremos ler todo o livro de Mateus. Não estou brincando, nós vamos ler todo o livro de Mateus, pastor. Então vamos lá. Todos já abriram primeiro o livro de Samuel 8? É um contexto aqui, irmãos, onde o povo vai a Samuel pedir um rei. Porque nunca existiu na história, até aquela determinada época, rei sobre Israel. Mas o que é que acontece? Samuel vai a Deus. Vamos lá, eu queria que os irmãos lessem, agora eu vou ler o versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Depois dessa conversa, Samuel vai ao povo e vai e coloca tudo, os irmãos podem ler depois, tudo o que é um rei sobre um povo. Se os irmãos olharem aí, vamos ver que começa sobre, ele toma posse de tudo o que é seu. Você passa a não ser dono de nada. Podem acompanhar aí na leitura, porque leremos o livro de Mateus. Então, o que foi que aconteceu? O povo rejeitou a Deus como o seu rei. O que é que acontece durante algum longo período sobre Israel? Reis bons, rei ruim, grandes reinados sem nenhuma expressão, até que vem o quê? Divisão, o reino se divide, reino do norte, reino do sul, e acabam ainda aonde? Nas grandes nações do mundo, a Síria e a Babilônia. Termina com o estado de monarquia em Israel. Domina totalmente o povo de Israel. Por quê? Porque rejeitaram o rei verdadeiro. Agora vamos ler também em Isaías. Vamos para Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em Isaías 23:5 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Querido Deus, amado Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa para te cultuar. E neste momento, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja a nos falar no nosso coração, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei. Que possamos sair daqui como súditos, leais ao nosso Deus, ao nosso Rei. Amém. Amém, Senhor Jesus. Esse contexto desses dois livros que acabei de ler já era um contexto de servidão. Esse povo já estava, Isaías, Jeremias, já estava escrevendo para um povo que estava sendo subjugado, estava já na fase, vamos dizer assim, da própria decadência do reinado tanto de Israel quanto de Judá. Mas já se havia a profecia do rei. Deus, na sua infinita misericórdia, ele já iria vir para nos salvar vamos dizer assim, dessa maneira como rejeitamos, né? Porque nós podemos dizer, não foi eu que rejeitei, não foi aqui no Brasil que rejeitou Deus como o rei de Israel. Mas nós sabemos que toda a história é comandada pelo nosso Deus, Senhor, único e verdadeiro. Então, o que é que eu vou colocar agora? Nós vamos para o livro de Mateus. Por que o livro de Mateus? Porque esse é o livro do reino. Mateus é o evangelho do reino dos céus. Nós iremos começando pelo capítulo 1, iremos até o 28. Não se preocupe, que vai dar tempo. Vamos lá ler só 2 versículos aí. Vamos ler primeiro 2. Capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o capítulo 1 também. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui está o rei nascendo. Essa história nós também conhecemos. É o nascimento do rei. Mas, irmãos, pasmem, não existia reinado. Aqui nós vamos falar muito sobre o rei Herodes, mas não era o rei. Eles eram nomeados pelo Império Romano para governar o povo. Eles não pertenciam à descendência dos reis